Hello, Nutris! Esse é o pod feito por Nutris, o pod da Nutri que pode tudo. Meu nome é Bruna Alves, eu sou mãe, Nutri e mentora. Meu nome é Nicole Alves, eu sou estudante de nutrição pela UFG e sou estagiária da Bruna. E hoje nós estamos com uma convidada muito, muito especial. Quem estava com saudade do pod, levanta a mão. Ou dá um curtir aqui, por favor. Vamos lá. Bom, a gente abriu uma caixinha lá no nosso Instagram pedindo indicações de nutris que vocês queriam que a gente trouxesse aqui no podcast. E a Marcela foi muitíssimo requisitada, o que ficamos muito felizes, porque a gente já era fã, já estava acompanhando a história dela. E a gente trouxe a Marcela aqui. Seja muito bem-vinda, está sendo uma honra conhecer você. Muito obrigada pelo convite, adorei. Gêmeas, né? Pra mim já é gêmeas. Eu só não sei quem tá no formal, como eu disse ali na entrada. Vai ser um prazer falar aqui com vocês, compartilhar e adquirir conhecimento nunca é demais. E nutricionista que pega na mão de Nutri cresce. Então essa é a nossa intenção aqui. Com certeza. Estamos muito felizes mesmo. E assim, ó, para quem não conhece, a Marcela de Paula, ela é uma nutricionista especialista na nutrição oncológica, né? Ela também trabalha com emagrecimento voltado para o público da menopausa. Ela é palestrante, dá aí palestras em diversas faculdades, em rádios, em emissoras. E hoje nós estamos aqui para conhecer um pouco mais. Quem aqui não fica na dúvida como atuar na nutrição oncológica? Como chegar nesse nicho? Fundadora do Meeting. Ai, verdade. Temos que falar sobre Meeting. Quero saber tudo sobre o Meeting, que é um dos principais eventos de nutrição em Goiânia, né? Sim. E senta que lá vem história. Vamos lá. Exatamente. Bom, a gente vai começar primeiro querendo saber o comecinho da sua história. Então, como você começou no consultório? Eu falo, senta que lá vem história, né? Porque quase virou a chave pros 40, tem conteúdo aqui para contar. Lá atrás, quando eu me formei, eu tinha 21 anos de idade, entrei na faculdade muito nova. E saí da faculdade como todos vocês, né? Com dificuldade, não sabia como o mercado de trabalho iria me receber. E imaginava que se colocasse um jaleco, ficasse bonitinho, cabelo escovado, o paciente ia chegar no meu consultório. Por sorte, eu fui convidada por algumas amigas médicas na época a fazer parte do time delas dentro do consultório. E sentei lá no primeiro dia, conheci a secretária e fiquei aguardando o paciente. Também não tinha muita história de rede social, né? Então não estava na rede social também. Falava para a Roberta, que hoje virou muito minha amiga, que era a secretária na época. Eu falava, Roberta, agenda paciente para mim. Ela falava, Marcela, eu vou agendar. E passou uma semana, 2, 3 e nada de paciente. Até que um dia ela virou para mim e falou assim, amanhã você pode vir que amanhã tem paciente. Fiquei animadíssima, né? Como toda recém-formada, contei para a família inteira, com 21 anos de idade, que eu tinha minha primeira paciente. Mas não me atentei, não me preocupei em perguntar, né, se era emagrecimento, quantos anos tinha a paciente. Eu não perguntei nada. Simplesmente ela agendou a paciente e eu fui para o consultório bonitinha, bem arrumada, com o jaleco, porque naquela época todo mundo usava jaleco. Sentei lá esperando o paciente. O paciente chega com o marido, recebia na porta. Já levei um susto, porque a paciente estava com um lenço na cabeça. E já dei 2 passos para trás, né? E eu sempre falo que o posicionamento de imagem, né? A posição, como a gente faz com os nossos gestos, diz muito mais do que com a fala. Então, ali ela já percebeu que eu dei uma assustada. Essa paciente sentou no consultório e começou a falar do diagnóstico de câncer de mama, da quimioterapia, das medicações que ela vinha usando, os sintomas, os efeitos colaterais. Eu, para ser muito honesta com vocês, fui anotando tudo, mas no meu entendimento. Eu falo que se eu tivesse o prontuário hoje, eu acho que eu ia sentar e dar risada. Porque ela falava os nomes dos quimioterápicos e eu não me familiarizava com eles. Então, eu não sabia nem escrever. E eu achava que eu estava entendendo o que ela falava. Então, tudo que eu achava que eu entendia, eu ia lá e anotava. E aí, por fim, fiz toda a consulta. Mas não me aprofundei na parte de interação droga-nutriente, porque não era a minha área, né? Afinal de contas, a nutrição não entrega esse conteúdo a fundo pra gente. Nossa grade, eu falo que não é que a nossa grade não seja completa, ela é. Mas ela não consegue, por conta da carga horária, aprofundar nas partes clínicas. Então, eu fiquei assustada, a paciente foi embora, falei que entregaria o protocolo, a dieta dela depois. E ela foi com o marido. Como que eu ia fazer essa dieta? Essa é a pergunta. Como? Se eu não sabia nada sobre nutrição oncológica. Primeira paciente. Primeira e o pior, com 21 anos. Eu falo que com 21 anos a gente não sabe de nada. A imaturidade reina nesse período, né? Reina com 21 anos. A gente acha que sabe tudo,
Mas no final das contas, a gente não sabe nada quando tiver pra prática. Mas essa paciente chegou o quê? Indicação das suas... Como que ela chegou, assim? Então, como a clínica tinha as minhas amigas que eram médicas, agora eu não lembro mais detalhes, né? Porque foi tão assustador. Tadinha. E você me fez uma pergunta se a paciente voltou, né? Sim. Você tinha me feito essa pergunta. Não, gente, a paciente não voltou. Ela viu no meu rosto que, tipo, eu não sabia Você entregou nada. o plano alimentar. Não, vamos só. Porque na época, antigamente, tinha que. Tipo, a paciente tinha que retornar. Isso. Tinha que E aí, retornar. como foi esse Não, retorno? a paciente ela não retornou. Não, Então você não nunca entregou. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Imagina o que essa paciente ia receber. De uma Mas deixa eu só entender. recém-formada. Ela tava fazendo a quimioterapia e aí ela queria ficar melhor. Na verdade, ela procurou nutrição para poder diminuir os sintomas, os efeitos colaterais. Hoje, né? Hoje, enxergando com maturidade, ela procurou para ajuda mesmo, porque estava um emagrecimento acentuado, ela era bem magrinha. Então, foi para tentar evitar o quadro de desnutrição, né? De evitar risco de infecção. Mas eu não sabia nem para onde começar. Imagina se hoje eu ia falar, não pode usar esse alimento ou esse chá porque isso causa interação. De jeito nenhum. Naquela época, chazinho de vó era o que mais entregava para os pacientes. Então, assim, eu não ia ajudar essa paciente, em hipótese alguma. O máximo que eu ia conseguir fazer ia entregar uma reeducação balanceada, calculada pela taxa metabólica basal, pelo que a paciente tinha me falado, mas eu não ia me atentar à interação droga-nutriente. Os fármacos, eu não ia me atentar. Então, eu ia mais atrapalhar essa paciente do que ajudar. E aí, falei, bom, saí do consultório decepcionada. E como muitas das nutricionistas que saem do consultório, assim que formam, liguei pro meu pai, né? E falei, realmente você tinha razão, que meu pai falava para não fazer nutrição. Que nutrição, o que era nutrição? Que não ia dar dinheiro, que era para eu virar advogada ou bancária. E aí, liguei para ele e falei, você tinha razão, pai. Realmente vou passar fome. Atendi a primeira paciente aqui, mas não sei nada de nutrição. E ele, eu falei, eu te avisei. Aí tá, e isso foi a família inteira, né? Mãe, irmã. Na hora que chegou no meu irmão, ele virou para mim e falou assim, mas qual o problema? Estuda. 21 anos de idade, tinha acabado de sair da faculdade. Falei o que pra ele? Falei, mas acabei de sair da faculdade, como assim estuda? O conteúdo eu já era pra ter. Ele vai estudar. Se essa paciente caiu no seu colo, paciente oncológica, vai aprofundar nessa área. Falei, tá bom. Aí vem mais uma dificuldade. Fui procurar nutrição oncológica. Onde? Exato. Onde? Com 21 anos, naquela época era o quê? Formei em final de 2009. Eu acho que final de 2010 ou meio de 2010 eu já procurei. Porque aí eu saí do consultório. Falei, não dá, né? Não dá pra atender se eu não sei fazer nada. E falei pro meu pai, preciso buscar alguma coisa de nutrição oncológica. Ele, tá bom, então procura aqui em Goiânia. E fui procurar, não tinha. Brasília não tinha. Achei em São Paulo, que é o Instituto IAG, que é o da Adriana Garófalo. Só que ela não fazia a gente virar especialista em nutrição oncológica. Era um curso de aprimoramento à nutrição e oncologia, que ela entregava pra gente em 1 ano e meio. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei 1 ano e meio, indo e vindo, eu me deparei com as nutricionistas muito prontas, preparadas já no mercado de trabalho. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada, né? Porque Goiânia, as nutricionistas estão patinando. Não sabem para onde vai, não sabem como atender. E aqui estão todas preparadas. E aí comecei a estudar, para valer. Eu falo que eu fiz a faculdade em 4 anos. Eu acho que eu devo ter estudado 6 meses na faculdade, para ser muito honesta. Mas quando eu entendi o que era nutrição, lá em São Paulo, no curso, aí sim eu sentei e falei, não, é isso que eu quero. É cuidar e entregar o melhor para esses pacientes. E eu fui começando a perceber o quanto a nutrição pode ajudar e o quanto a nutrição pode prejudicar. A gente tem pacientes renais, por exemplo. Eu conheço poucas nutricionistas aqui em Goiânia que são especialistas em renal. Sim. Uma delas é a Pabline do Vale. O resto, não sei se atendem. Porque é um paciente muito mais difícil do que um paciente oncológico. Então, assim, a gente não tem essas especialidades. E por um lado, nem julgo muitas nutricionistas, porque quando a gente forma, estamos aptos a atender todos os pacientes, independe do diagnóstico. Afinal de contas, somos nutricionistas. Mas, na prática, se a gente não tiver um aprimoramento, uma reciclagem, uma capacitação, a gente não consegue dar continuidade com esse paciente. Porque a área da saúde, ela inova o tempo inteiro, e a nutrição principalmente. Então, voltei de São Paulo, falei, bom, agora com o currículo debaixo do braço, falei, bom, agora tô pronta, né? Agora vou atender. Bobagem. Tava pronta com conteúdo, uma bagagem enorme na nutrição oncológica. Acredito que não lembro de ter nutricionista oncológica nessa época. Então, lembro sim, tinha a Bárbara que trabalhava, que eu conversava muito com ela e pedia muito ajuda. E aí, entreguei o currículo no Sebron.
que hoje é vendido para oncoclínicas, né? Mas era uma rede enorme aqui em Goiânia. E fiquei por 6 anos dentro do hospital. Mas não foi fácil, como parece. É o que eu sempre falo, né? Eu remei para valer lá, porque todas as minhas prescrições, tudo que eu fazia, muito novinha, os médicos cortavam. Porque naquela época, passar um whey para um paciente, o médico não aceitava de jeito nenhum. Falava que poderia aumentar, fazer crescimento tumoral. Então, quando a gente levantava a bandeira que, opa, peraí, vamos entregar a nutrição para esse paciente, não restringir. Eles falavam, não, mas se o paciente comer isso, aumenta a célula tumoral. Então, tudo era muito difícil com os médicos. Porque a nutrição estava muito nova no mercado, principalmente dentro da nutrição, da oncologia. E aí, eu falei para eles, cheguei na diretoria e falei, olha, topo trabalhar aqui, mas eu preciso que vocês me respeitem na minha prescrição. Então, tudo que eu fizer, eu vou fazer um relatório por 6 meses e depois de 6 meses eu mostro para vocês que o índice de internação, risco de infecção diminuiu. E aí a gente senta e conversa novamente. Aí, se tudo der errado, vocês podem continuar cortando a minha prescrição. Mas, do contrário, ninguém coloca a mão na minha prescrição mais. E assim foi feito. Em 6 meses, só que assim, a cada 2 meses, eles me pediam um relatório, né? Lógico. E aí, a gente realmente teve um crescimento dentro do hospital. Diminuiu o risco de internação, diminuiu o risco de infecção. Então, foi só uma crescente mesmo com a nutrição. E eu era a única nutricionista do hospital. E eu não trabalhava só lá. Eu ficava lá, no Sebron, que era do universitário, que lá fazia quimioterapia, bracterapia, radioterapia. E trabalhava também no CTR, que era o Centro de Radiação, de Radioterapia do Sebron também, que era numa unidade no Bueno, aqui em Goiânia. Então, eu ficava nos 2, no corre. Nesse meio tempo, eu engravidei do meu filho. Que aí eu casei, engravidei do meu filho. E quando o Lucas tinha, acho que 5 meses de vida, eu tinha muito leite, muito. O Lucas tinha 5 meses de vida. E como toda boa mãe inexperiente de primeira viagem, dá chazinho, dá isso. Não, senão ele não pega mais meu peito de jeito nenhum. Não vou, tinha isso, né? E principalmente mãe, vó do lado. E aí não dei nada para essa criança, a não ser meu leite materno. Só que eu saía para trabalhar, porque eu não fiquei fora do Sebron em momento algum. Nem pro primeiro mês? Não saí. Vou explicar por quê. O Lucas nasceu dia 4 de maio. Dia 1º foi Dia do Trabalhador, foi feriado. Foi quando eu saí para poder dar a luz, porque aí já estava muito próximo. Trabalhou até o último minuto. Exato. E aí, quando o Lucas nasceu, o hospital estava fazendo a parte de acreditação com a ONA. Eles estavam querendo o certificado da ONA. E eu estava montando um protocolo junto. Esse certificado? Não conheço. É uma acreditação. Todo hospital que quer entrar que tem um certificado, ou seja, lá dentro tem protocolos a serem seguidos. E isso o Einstein tem certificado da ONA, o Sírio-Libanês, o Sebron, todos eles, para terem um protocolo a ser seguido, você precisa da acreditação. E aí, eu estava montando o protocolo nessa época e eu era a única nutricionista do hospital. Não tinha outra. Então, eu atendia todos os pacientes que entravam dentro do hospital. E o meu protocolo, quando eu montei, era justamente isso. Que nenhum paciente poderia começar o tratamento dentro de radioterapia, quimioterapia, se não passasse com toda a equipe multi. Então, tinha que passar com a nutricionista, com a enfermagem, com a psicóloga, para a gente dar o auxílio completo, para que a gente não perdesse esse paciente no meio do caminho, para que ele não entrasse num quadro de desnutrição severo. Então, a gente fez todo esse protocolo. E aí, nesse meio do caminho, o Lucas com 5 meses, eu tirava um pouco de leite, saía correndo para um hospital, depois tirava um pouco de leite, saía correndo para o outro, e era nessa correria. Com 5 meses, eu tive mastite na mama, e aí ele começou a rejeitar minha mama. E eu não dava nada, nem água, nem chá, nada para ele. Porque falava, não, só depois do 6º mês de vida. E aí ele veio a ter uma infecção renal, que ele ficou internado por 7 dias. E aí, como toda boa mãe, a gente sente culpa do dia que nasce, né? Meu pai amado. E aí eu falei, não, chega. Não dá mais para continuar no hospital, deixa eu cuidar agora 100% do Lucas. E aí foi isso que me fez virar a chave um pouco, sabe? Minha vida profissional estava indo muito bem nessa época, dentro da área de oncologia. Não mexia com rede social, porque não era necessário. Muita gente fala, precisa da rede social para ganhar dinheiro ou ser uma profissional com nome. Não necessariamente. Depende de onde você quer chegar, quais são os médicos, né? Qual é o apoio que você tem por trás de divulgação, de acompanhamento, de direcionamento para você conquistar o seu espaço. Então, nessa época, eu não mexia com rede social. Saí e fiquei 2 anos. Não foi 1 ano. Foram 2 anos cuidando do meu filho. Então, eu fiquei 100% fora do mercado de trabalho.
E aí eu coloquei uma amiga minha, uma nutricionista, dentro do hospital. Preparei ela, organizei, avisei o hospital que eu iria sair, mas que eu deixaria uma nutricionista lá dentro. E assim eu fiz. Quando o Lucas fez 2 anos de vida, falei, bom, agora é a hora de voltar pro mercado de trabalho. Porque agora chega. Eu não aguentava mais ser mãe um tempo integral. Verdade é essa. Eu não aguentava, porque eu falo que mãe… Deixa eu trabalhar pra descansar. Exato. O meu descanso pra descansar a cabeça era quando saía de casa. As mães se entendem. E nesse meio do caminho também, eu me divorciei. Então, fiquei em casa, cuidei só do meu filho. Fiquei 100% pelo meu filho e acabei divorciando. E aí eu falei, bom, agora é hora de fazer a virada de chave de novo, né? Meu filho já tá com 2 anos, já tá meio caminho andado, vou pro mercado de trabalho. Fui pro mercado de trabalho e tive o apoio. Tenho uma amiga, a Marília Luísa, nutricionista, que na época eu liguei pra ela e falei, olha, tô voltando pro mercado de trabalho, preciso de ajuda. Ela, vem pro meu consultório. Falei, então tá bom. E não sabia mexer na rede social. E ela virou pra mim e falou assim, eu fechei com ela em 1 mês, no mês seguinte eu já tava atendendo com a agenda cheia já. E aí eu falei assim, Marília, mas tem um trem errado, né? Uma coisa errada. Fiquei 2 anos fora do mercado de trabalho e o paciente já tá brotando na agenda já, e paciente oncológico. Falei, cadê as nutricionistas, né, no mercado? E aí a gente vai chegar no meeting de nutrição e oncologia daí. E eu falei, tem uma coisa errada. E ela, eu vou passar todos os pacientes para você, porque eu não atendo paciente oncológico. Falei, ok. E nessa época ela ainda estava em transição de ir só para nutrição e gestantes, né? E ela atendia todos os pacientes, então emagrecimento, ela atendia. E aí eu falei, e ela falou, e você vai ficar no quê aqui dentro, atendendo o quê? Eu falei, só pacientes oncológicos. E assim eu fiz. E aí você abriu o Instagram nesse momento ou não? Aí abri o Instagram. Aí ela falou, vamos para um congresso em São Paulo. Eu falei, vamos. Chegou no congresso, ela virou e falou assim pra mim, abre aí o Stories, vamos fazer um vídeo. Eu falei, como? Ela, vamos fazer um vídeo. Eu falei, não sei fazer isso. Ela, abre que a gente vai fazer o vídeo agora. E hoje, eu vou até repostar esse vídeo. Horroroso. Não falei nada com nada, morrendo de vergonha. Ela que falou mais no vídeo, mas foi horroroso. E no final, ela virou pra mim e falou assim… Ela sabia que tava muito ruim o vídeo, né? Ela virou pra mim e falou assim, tá ótimo, pode postar. E eu falei, bom, a gente só precisa disso, né? De um empurrão, de alguém pra dar coragem. E a Marília foi sabe? Foi essa virada de chave pra rede social. Porque senão, eu ia continuar sem rede social. Com toda certeza. Porque eu já fazia isso, né? E a agenda já estava cheia. Exato, eu já fazia isso. E eu não queria mostrar muito a minha vida. Aí aprendi a mexer com rede social, os vídeos horrorosos. Hoje eu falo que tudo é crescimento, né? E realmente precisa começar de um jeito ou de outro. Achando bom, achando ruim, mas precisa começar. E lógico que eu tinha minhas curtidas, né? Que era o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Pronto, era isso que tinha na minha rede social. Mas ninguém. E eu fui percebendo que eu não conseguia captar clientes pela rede social. Meu público não estava ali. Nesse momento. E nesse momento você focava em oncologia ou não? Eu foquei em oncologia, mas quando chegava um ou outro paciente para emagrecimento que já era paciente meu antigo, eu aceitava na agenda. Não, eu falo no Instagram. Tipo assim, você conversava com o público oncológico no seu Instagram? Não, seu Instagram… Não, era tinha 200 pessoas no meu Instagram, e era primos, amigos, tio, era isso que tinha no meu Instagram. Isso foi em qual ano? 2017. Não, mentira. 2017 o Lucas nasceu, foi em 2019. Ah, tá. 2019. Eu tive prazo de 2 anos aí de começar a minha carreira e foi muito rápido. Quando eu comecei realmente a pegar a mão da rede social do Instagram, eu decolei muito rápido na rede social. Acho que em 1 ano eu já tinha 10 mil ou 12 mil seguidores. Então foi muito rápido mesmo. Só que logo veio o quê? Pandemia. Nesse meio do caminho. E aí, saí lá da clínica com a Marília e falei, bom, vou pra Unimed. Porque os consultórios tinham que fechar o tempo inteiro. Não podia trabalhar, a não ser que a gente fosse dentro de ambiente hospitalar. Mas as clínicas fechavam o tempo inteiro na pandemia, então tava muito incerto. Falei, bom, vou pra Unimed. E aí, entreguei meu currículo com nutrição, em aprimoramento em nutrição oncológica. E eles me contrataram de imediato. Então, eu fiquei a pandemia inteira… eu fiquei 1 ano mais ou menos na Unimed. E foi ótimo, eu falo que foi uma bagagem enorme que eu consegui. Se todo nutricionista me perguntar por onde começar, vai para plano de saúde, vai para as empresas grandes, onde você consegue pegar todos os tipos de paciente. Porque ali é uma escola. Né? A gente não tem opção. Por mais que eu entreguei como nutrição oncológica, não chegava só paciente oncológico para mim. Eu não sabia atender paciente bariátrico. Depois eu tomei uma paixão por eles. Então, assim, eu atendia muito paciente bariátrico, paciente com gestante. Então, uma forma de você aprender na prática, de um jeito ou de outro. E aí, fiquei por 1 ano, e pandemia, tudo fechado. E eu pensando, enquanto eu trabalhava, eu tinha tempo, porque eu trabalhava meio período lá só.
E eu ficava pensando, gente, mas eu não quero isso pra minha vida, eu não quero isso pra minha vida. E peguei um papel um dia e comecei a fazer um rascunho do que eu queria. E nessa época, só que eu esqueci de contar só uma parte. Nessa época que eu voltei pro mercado de trabalho, quando eu tava no mercado de trabalho lá no Sebron, eu tinha contato muito com a minha professora, Adriana Garófalo, que tem que dar os créditos, os méritos para ela. E aí eu falei para ela, novinha, tinha acabado de voltar de São Paulo, tava no Sebron, virei para ela um dia, liguei e falei, Adriana, você topa a gente fazer uma palestra aqui sua? Ela, como assim? Falei, vamos abrir vaga, uma palestra de nutrição oncológica em Goiânia. Ela, mas quantos alunos? Falei, vamos fechar em 10. Que aí eu fecho um hotel, um espaço menor, e a gente faz. Ela, então tá bom. E naquela época, a gente cobrou R$ 1.800 a inscrição. Mas eram só 10 pessoas, com exclusividade para essa professora, e eu trouxe ela de São Paulo. E funcionou super, porque na primeira semana a gente fechou as 10 vagas. Olha. Só. Na primeira semana. Para vocês entenderem como estava o mercado e como está o mercado de trabalho, né? Deficiente de conteúdo, de capacitação, de qualificação. E aí fechamos isso. Então, essa parte de fazer eventos, congressos, isso já é comigo desde a época do Sebron, que eu era novinha. Só que eu não palestrava, de jeito nenhum. Tinha acabado de sair da aula com ela. E aí ela topou, ela veio para Goiânia. E ela veio umas 2 vezes. A gente fez isso por umas 2 vezes. Aí eu falei, opa, dá para ganhar um dinheirinho aqui. Falei, tô só... E pra mim ficou muito fácil, né? Porque eram só 10 pessoas. O custo era um custo alto. Não desmerecendo o trabalho, mas para aquela época, para o piso salarial de uma nutricionista, cobrar R$ 1.800 para um final de semana. E falei, bom, deu certo. Aí chamei ela de novo, a gente fez isso por 2 anos seguidos. E foi muito bacana. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu falei, você quer saber? Lá na Unimed, já pensando como que eu faria a minha vida, falei... Nisso, você continuou na Unimed? Na enquanto Unimed. estava fazendo esse curso? Não, esse curso foi lá atrás, para poder ir pro Sebron. Tava no Sebron ainda, no hospital. O curso com a Adriana Garófalo foi antes de ir pro Sebron. Tá. Quando eu formei com a Adriana Garófalo, 1 ano e meio depois que eu entrei no Sebron, aí que eu convidei ela para vir palestrar. Não, eu tô falando que você convidou ela para palestrar, você não tava na Unimed. Não, tava no Sebron. Unimed foi na pandemia. 2020. Isso foi antes. Então, assim, essa vontade de fazer congresso, trazer eventos, isso já era meu lá de trás. E aí, dentro da Unimed, eu já rabiscando, falei, gente, eu vou fazer um congresso. E aí, contei pro meu, hoje marido, na época namorado, falei, vou fazer um congresso. Contei pro meu pai, contei pra minha irmã, e eles assim, você é doida. Você é doida. E tudo em meio à pandemia. Eu desenhando um congresso que seria presencial em meio à pandemia, com tudo fechado. A gente não podia ir no restaurante. E aí, falei, bom, vou chamar essa. Aí eu pensei comigo, falei, mas como é que eu vou fazer um evento de nutrição oncológica se eu não tiver um nome forte, pesado, para fazer um marketing pro evento? Falei, bom, já sei. Aí pensa pequeno, né? Já sei. Vou chamar a Roberta Carbonari. Nossa, bem humilde. Achei humilde. Não, total. Não, e achei também que era assim, né? Vou ligar. Aí amiga. Tem telefone da Roberta? Não conhecia a Roberta. Conhecia no congresso que eu já tinha ido, mas ela não me conhecia. Eu que conhecia, como todos nós, né? E aí falei, já sei, Roberta. E isso na fazenda do meu pai, em meio à pandemia, tudo travado. E eu pensando, Roberta, vou convidar. Aí parei de pensar um dia, falei, mas vou convidar a Roberta como? Falei, vou mandar uma mensagem no direct dela. Lógico que ela não me respondeu, né, meus amores? Claro. Naquela época. E aí consegui o telefone. Não lembro mais, não me pergunto, porque, como eu falo, né, eu sou intensa. Quando eu faço uma coisa, eu vou de cabeça e vou até o fim. E aí eu falei, bom, vou até o assessor dela. Vou conseguir falar com ele. E consegui o telefone dele. Falei, olha, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Preciso muito falar com a Roberta. Sou nutricionista aqui em Goiânia. Sou fundadora do meeting, já tinha o nome o evento. Sou fundadora do meeting de nutrição e oncologia. O evento nunca tinha existido. E eu queria falar com a Roberta. Ele, não, pode passar tudo que eu falo pra ela. Falei, não, você não tá entendendo. Se eu falar pra você, você não vai entender a minha proposta. Como eu sou nutricionista, avisa ela que é uma nutricionista querendo falar com outra nutricionista. E aí pergunta se eu posso falar com ela. Nesse nível. Ousada, né? Nesse nível. Baixa. E o Pedro, uma educação em pessoa, virou pra mim e falou, tá bom, espera um minuto que eu vou ver se eu consigo. Não passou nem meia hora, o Pedro volta e fala, tá aqui o telefone dela, pode ligar, ela autorizou. Só que só liga depois das 19 porque ela tá em consultório. Falei, ok. E se fingindo, né, tranquilidade, plena, e o horário não passava. Meu Deus do céu. Por dentro, surtando. E o tempo não passava, tal. Aí, deu o horário. Falei, bom, 7h01, tá bom, já posso ligar, né? Já saiu do... Mandei uma mensagem antes. Ela, não, claro, pode ligar. Falei, bom, já melhorou, né? Pra quem não conhece, já me chamou de Má, já me tratou de Má.
E liguei, falei, oi, Roberta, tudo bem? Ela, tudo. Falei, olha, queria me apresentar, sou nutricionista. E falei, sou fundadora do Meeting de Nutrição e Oncologia. Ela, que legal, Má. Eu falei, pois é. Aí ela virou pra mim e falou, eu falei assim, queria te convidar pro evento. Ela, nossa, claro, aceito demais, mas me conta uma coisa, qual que é a data do evento? Falei, qual data você pode? Aí ela, acho que ela ficou meio perdida, assim, ela, qual data? Eu falei, qual data você pode? Aí ela, 29 de outubro. Eu falei, ótimo, então o evento é dia 29 de outubro. Aí ela virou pra mim e falou assim, Má, quem que é o financeiro do evento? Eu falei, eu. Ela, tá. E quem que é o marketing do evento? Eu falei, eu. Não, Marcela, eu quero saber quem é a comissão do evento. Eu falei, sou eu. Ela, não estou entendendo. Eu falei, vou te explicar, o evento não aconteceu, ele vai acontecer. E como você disse que dia 29 de outubro você tem data, então será dia 29 de outubro. E estou fazendo todo o evento. Ela deu uma risadinha, sem graça, eu acho que ela não sabia como esquivar. E ela falou, tá bom, então aceito o convite. Ok. Show. Desliguei o telefone. Falei, bom, já tenho uma palestrante. Vou começar a divulgar. Assim, plena. Mas eu tinha que olhar hotel para fazer o evento. Eu tinha que ter patrocinador pro evento. Eu tinha que ter tudo pro evento. Tudo. A gente estava saindo de uma pandemia e eu comecei a ligar para as empresas que eu achava que poderiam ajudar. No primeiro momento, as empresas falavam assim para mim, Marcela, adorei a ideia, mas assim, a nutricionista não gosta desse produto, porque esse produto tem isso, né, no ingrediente. Ou tem essa coisa aqui na embalagem. Então, assim, não dá para entrar na área de oncologia. Então, eles ficavam com o pé atrás por conta dos ingredientes dos produtos. E eu falava assim, olha, meu evento, meu congresso não é para destruir nenhuma empresa. Pelo contrário, porque todo alimento foi liberado pela Anvisa, algum benefício ele tem. Seja pela praticidade, seja pelo valor nutricional que tem ali entregue, seja pela quantidade de carboidrato para dar fonte de energia, não está liberado. Não somos nós nutricionistas que vamos detonar aquele produto. Pelo contrário, a gente só precisa entregar e mostrar para quem é aquele produto, a indicação, a orientação. E falei, e na minha grade eu não vou deixar nenhuma nutricionista falar sobre produtos específicos. Eles, então tá. E aí começaram. E aí eu entrava nas empresas para pedir ajuda e eles falavam a mesma coisa que a Roberta, né? Mas e o evento? E a credibilidade eu não tinha no mercado ainda, porque era o primeiro evento. Eles não sabiam se ia ter público, se eu ia conseguir alcançar essas nutricionistas. Uma menina que tinha 10 mil seguidores no Instagram apenas. Como que é fazer um evento, um congresso, né? E eu falei, bom, aí eu, enfim, fui convencendo, usando o meu poder de convencimento, porque eu acreditava muito no evento. Eu desenhei ele sozinha mesmo. E meu pai falava assim, Marcela, se isso der prejuízo? Eu falava, tá tudo certo. Eu assumo o prejuízo, mas eu vou fazer esse evento. De uma forma ou de outra, esse evento vai acontecer. A nossa despesa na primeira edição do evento girava em torno de 150 mil. Meu Deus! Pai amado! Era, em meio à pandemia, funcionária da Unimed, que vocês sabem o piso salarial de uma nutricionista, e eu falava, vai acontecer esse evento. Então, todo mundo por trás estava desesperado comigo, falando, Marcela, meu Deus, você é louca, você é louca. Consegui os patrocinadores, a quantidade exata de patrocinadores para poder quitar esse evento. Consegui vender os ingressos e a gente tinha uma quantidade de público limitada, porque era dentro do Hotel Castros. Então, a gente tinha espaço, eu não lembro mais agora, não sei se era 150 ou 200 pessoas. Eu acho que foi 150, 200 não cabia. E a gente tinha que vender esses ingressos. E aí, só que eu não podia ter só a Roberta, porque a Roberta, na minha cabeça, naquela época, era nutrição comportamental e pronto. E tanto que quando eu falei com ela, ela virou pra mim e falou assim, mas eu vou falar sobre o quê? Não é muito minha área, nutrição oncológica. E eu falei assim pra ela, pesquisa, estuda, não sei, arruma, né? Vem. Você nem explicou qual o tema. Não, aí eu peguei e falei, vamos fazer o seguinte, vamos falar da nutrição comportamental pro paciente e pro acompanhante. Legal. Porque a nutrição comportamental, ela entra em todas as áreas. Não é só para o emagrecimento, não é só para o distúrbio nutricional, né, para os transtornos alimentares, não é só para isso. Então, e o paciente oncológico é o que mais precisa da nutrição comportamental. E aí ela falou, tá. E aí eu fui abrir na cabeça dela para esse mundo da oncologia. Só que eu tinha que pesquisar quem eram as nutricionistas na área de oncologia, porque eu precisava delas. E aí fui achando, também não lembro, gente. Confesso que é tanta coisa, a gente está indo para terceira edição, para quarta edição, né, agora. Eu não lembro como eu cheguei no nome da Simone Kikuchi, que hoje muito forte o nome dela aqui no Centro-Oeste por conta do evento.
E assim que eu liguei, convidei, aceitou o convite de primeira. Não perguntou quanto, nem onde, nem nada. E fui atrás de Ana Galeschi, Olivia Podestá, todas elas estiveram na primeira edição. E todas com título de especialistas e que a gente fala, né? Eu fui… como é que fala, gente? Eu fui… esqueci a palavra. Bom, eu fui bem intencional no meu chamado para cada uma. Porque eu fiz questão de pegar uma do Sul, uma de São Paulo, sabe? Eu fui pegando para poder divulgar o nome do evento. Porque eu falei, se pegar todas de São Paulo ou todas aqui de Brasília, o nome não vai para o Rio de Janeiro. Então, Nossa, assim… isso foi muito águia, meu Deus. Aí eu falei, eu preciso de uma forma de divulgar o nome do evento. E nada melhor que ter palestrantes, porque em cada lugar. Porque aí eles vão divulgar o evento, porque eles vão avisar que eles vão estar no evento. Então, quem tiver interesse vai ter que vir. E assim eu fiz. E aí, em Rio de Janeiro, não tinha ninguém. Falei, e agora? Na primeira edição. E a grade fechada já, porque aí eu convidei toda a equipe multi daqui de Goiânia para poder fazer o nome das meninas, tudo. E eu falava para as meninas assim, elas perguntavam, quanto você vai me pagar? Eu falava, não, eu não tenho dinheiro. Eu vou entregar o marketing para vocês. A minha proposta é, vocês vêm para o meu evento, palestra, e eu entrego o marketing para vocês, eu faço a divulgação. Gente, o Instagram do Meeting não tinha seguidor, né? Devia ter, 300 pessoas. Era gente que mexia no Instagram, eu e minha irmã. Porque eu chamei minha irmã, falei, você vem comigo. Ela, não, e mãe de 3 meninos. Em casa, sem querer trabalhar, aquela coisa. Ela, não dou conta. Eu falei, você vai ser o financeiro do evento, porque sozinho eu não dou conta. Agora, você tem alguém pra falar, quem que é seu financeiro? Minha irmã. Exato. Não, agora a comissão cresceu demais. E aí, eu falei, bom, Rio de Janeiro, eu vou fazer quem, né? Quem que eu vou trazer? Mas a grade não cabia mais, não comportava mais. Falei, mas eu preciso divulgar no Rio. Peguei. Entrei pedi pra Roberta o telefone. E a Roberta me passou o telefone do Thiago Fofo. E eu falei, bom, quem é Fofo, né? Porque eu, no mundo da nutrição oncológica, entrando na rede social naquela época, falei, quem é Fofo? Falei, bom, vou ligar. Liguei e falei, Fofo, tudo bem? Olha, é a Marcela. E também me apresentei igual, apresentei pra Roberta. E aí, com eles foi um pouquinho mais fácil, porque a Roberta já estava na grade, né? Então, já tinha uma grade bonitinha. Já tinha uma grade bonitinha. E aí, eu falei assim, olha, queria convidar você pra uma live. Aí ele, live? Eu acho que ele pensou assim, né? Vai me convidar para ser palestrante. Eu, não, para uma live. Ele, mas como assim live? Eu falei, não, é porque eu quero divulgar o evento. E eu preciso de você. Gente, na educação, na boa vontade, o Fofo aceitou. O convite, ele não me conhecia, não sabia o que era Meet, nutrição oncológica, não sabia de nada. Ele simplesmente aceitou. E aí, eu já sabia do nome do Thiago Barros, né? Aí eu falei, já peguei o gancho na ligação e falei, Fofo, mas é o seguinte, preciso do Barros também. Manda mensagem, ele não me atende. Fala com ele pra mim. E passa meu telefone pra ele pra ver se ele fala comigo. E o Fofo falou assim, não é possível que ele não fala com você. Vou falar agora pra ele. Eu não tinha nem tentado, eu não tinha o telefone dele. E aí veio o Barros. Aí veio o Barros mandando mensagem pra mim. Oi, Marcelo, desculpa, não vi sua ligação. Mandando mensagem. Aí eu falei, tudo bem, Barros. Deixa eu te falar, queria te convidar pra uma live. E assim, a gente foi fazendo amizade. E os meninos entraram numa live comigo mesmo pra divulgar o evento, o Meeting de Nutrição e Oncologia. E o único medo, o receio de todos eles, assim como todo mundo no mundo da nutrição oncológica, quando não está dentro, falava assim pra mim, Marcela, mas a gente vai falar o que na live? Não vamos falar de oncologia não, né? Porque não é minha praia. Eu falava, não, você vai divulgar o evento, vai falar, inclusive, que você já atendeu paciente que queria apenas emagrecer e descobriu um câncer no meio do caminho. Porque quem nunca, né? Quem não conhece um paciente que tem câncer? Pode ser familiar, amigo, uma história de alguém, mas a gente sempre conhece. A estatística tá aí pra mostrar. E aí, assim, eu fui fazendo. E num belo dia, foi quando o Instagram do Meeting realmente decolou, eu fazendo uma live sozinha, porque eu precisava fazer um termômetro de audiência, né? Pra ver se eu ia vender ingresso, se eu não ia. Então, eu entrava em live, sozinha, no Meeting. Dava, 10 pessoas, 5. Falava, ai, meu Deus, não tá alcançando o que eu preciso. E tô eu lá, bonita, maravilhosa, numa live sozinha no Meeting, falando do evento, convidando as pessoas. Vem embaixo assim, Roberta pediu solicitação. Aí eu olhei, né, e eu não enxergo, e eu não gosto de usar óculos. Aí eu olhei de novo, falei, deve ter um trem errado aqui. No meio da live, tem essa live gravada, tá lá. E aí, falei, peraí, gente, eu acho que a Roberta tá pedindo pra entrar aqui. Aí na hora que eu cliquei, ela, oi, Mar! Aí a audiência foi lá pra cima. Aí eu falei, oi! Falei, que surpresa! Ela, surpresa! E aí ela me ajudou. Quando a gente terminou a live, ela não era convidada da live. Quando a gente terminou, ela me ligou. Falou, o que precisar, eu te ajudo. Eu entrei lá, porque eu vi que não tinha quase ninguém assistindo. Eu entrei pra gente poder divulgar o Meeting. Gente, essa mulher não existe. E aí, foram esses profissionais que eu tive realmente de mão dada, um do lado do outro, e apoiando.
Eu falo uma coisa que aqui em Goiânia é muito. As pessoas enxergam os profissionais, as nutricionistas principalmente, como concorrente. E eu tive muita porta fechando na minha cara na época do meeting com as nutricionistas daqui. Muitas. Elas perguntavam quanto que eu ia cobrar, quanto que ia pagar, e eu falava que eu não tinha dinheiro, e elas falavam, não, obrigada. E mesmo eu falando, mas eu vou divulgar, né? É o marketing. E vai ser bom para todo mundo. Bom, elas não deram muita credibilidade, não me apoiaram. As que deram negativa não foram no evento. E eu fiquei muito doída com isso na época, sabe? Eu sempre falava assim, não, mas esse evento vai decolar. Esse evento vai decolar. E no dia que a Simone aceitou o convite de primeira, que o Fofo e o Barros aceitaram a live sem ser convidados para o evento. Roberta abraçou a causa, tanto que eu falo que ela é embaixadora do evento, que ela pegou na mão realmente, a gente foi, decolou. No dia da palestra do primeiro evento, meeting, ela subiu no palco, falou, queria agradecer a comissão organizadora, a Marcela de Paula, queria agradecer também a comissão financeira, a Marcela de Paula. Então, assim, ela foi virando uma piada, assim, interna nossa, mas é verdade, todos eles deram a mão e a gente conseguiu fazer esse evento decolar. E uma das frases que eu lembro direitinho, quando o evento todo acabou, tava eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e a Roberta, meu irmão ia levar ela pro aeroporto, porque eu não tinha tempo de levar, porque eu tava com a Simone, com as outras meninas. E aí meu pai falou assim, Roberta, seja muito bem-vinda. Aí ela falou assim, olha, eu já fui em muitos eventos, em muitas palestras, e eu nunca vi um evento desse, tão bem organizado, tão bem dedicado. As nutricionistas que estavam no evento não saíram de dentro do auditório, assistiram todas as palestras, porque a Roberta assistiu todas as palestras na primeira edição, todas. E ela falou assim, eu nunca vi um evento tão bem organizado. Aí ela ainda falou pro meu pai, ela falou, a Marcela pode contar comigo. Eu fiquei tão grata. Ali eu falei, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Eu fiquei tão grata, porque eu falei, poxa, nas pessoas que a gente achava que poderia contar, a gente não consegue. A verdade é essa. E as pessoas que a gente achava que era muito distante, que, vou convidar, vai que, né? Vai que cola, aquela história. São as pessoas que mais abraçam, sabe? E entregam. E aí a gente começa a entender o porquê. São profissionais que são em alto nível. E quem está em alto nível não está para competir. Está para contribuir. Eu falo, tem até uma frase hoje no Instagram que está circulando, falando que a competição não está no topo. Pelo contrário, no topo tá as pessoas que estão entregando a mão, né? E aí foi assim que o meeting aconteceu. Desde a primeira edição, eu falo, fui muito abençoada. Nunca fiquei no prejuízo no evento. E todo mundo, mas também nunca tive lucro, assim, nunca. Todo mundo fala, nossa, né, melhorou. Não, o evento não dá lucro. Não. Porque o ingresso tem que ser acessível. O custo de um evento é muito alto. Os palestrantes todos são pagos hoje. Todos. E a gente custeia tudo, né? Passagem aérea, hospedagem, local de evento, comida, traz lá, tudo. Tudo é com a gente. Então, assim, é um evento muito caro. E é um evento que a única intenção dele é entregar qualificação, capacitação para os profissionais. Para que a gente possa atender os pacientes de uma forma humana. Humanizar mesmo esse atendimento da nutrição oncológica. Seja a nutrição o momento de escolha que você estiver. A nutrição oncológica sempre vai existir na vida de todo mundo. Com um parente, com um amigo, com um conhecido, com um desconhecido. E eu falo que a nutricionista ela precisa dar pelo menos o primeiro atendimento para esse paciente. Mesmo que ela não fique, mesmo que não seja escolha dela atender um paciente oncológico. Mas o básico ela precisa aprender. O básico ela precisa transmitir. Para depois encaminhar para um profissional que é qualificado naquele assunto. E foi isso, assim, o evento. Hoje, depois do evento, né? No meio dessa confusão toda de evento, faz isso, eu tinha consultório. Meu menininho, e já tinha 4 anos. E, além de tudo isso, aí fundei o MEMP, né? Tem o MEMP também. Vamos falar sobre o MEMP também. Que a pessoa quase não gosta, né? De fazer inovações. E aí, falei, bom... Tinha muita procura de mulheres, até porque quando a gente vai, né, chegando também na mesma idade, a gente começa a identificar. Exato. A gente começa a ter essa identificação. Isso é ordem natural. E chegava muitas mulheres na menopausa para mim. Me ajuda, vi que você tem uma criança, como é que foi para voltar ao corpo, como é que foi isso? Falei, bom, já sei. Vou trabalhar a nutrição preventiva nas mulheres com 40 ou mais. Não, mas peraí. Nisso, aí você saiu da Unimed, você falou que ficou 1 ano na Unimed. Aí você saiu da Unimed, já tinha rolado o meeting. Exato, aí eu fui para um consultório. Aí você foi para um consultório. Não, saí da Unimed depois que aconteceu o meeting.
Ah, tá. Na Unimed, eu fui desenhando todo o evento. Uhum. Tanto que depois, na segunda... acho que na segunda edição, da segunda à terceira edição, a gente teve a Unimed como patrocinador. Olha que legal. Só, que legal. E eu fiquei... E assim, eu até falo, né, hoje para as nutricionistas. Eu adoro a Unimed, foi uma escola para mim. E indico todo mundo, se quiser melhorar os seus atendimentos, entrar dentro de empresas assim. Mas é um atendimento raso. Sabe? Não é um atendimento que a gente aprofunda. A gente vê de tudo um pouco, mas o paciente não consegue pegar todo o nosso conhecimento. A gente não consegue transmitir todo o nosso conhecimento porque o tempo é muito curto. Sim. Foi um dos motivos de ter saído da Unimed. Porque eu não concordava com a forma de tempo de atendimento, retorno para o paciente. Como eu falo, eu sou muito intensa. Então, eu precisava saber de tudo do paciente para eu conseguir fazer uma dieta para esse paciente. Tinha quanto tempo para atender cada paciente? Eu não lembro mais, mas acho que a primeira consulta devia ser 25 minutos ou 30, e se o paciente tinha tolerância de 5 minutos de atraso. Se ele chegasse depois de 5 minutos, ele não entrava no consultório mais. E o retorno, acho que era 15 minutos. Olha, como é rápido. Não dava pra pesar, não dava pra fazer avaliação, não dava. Uhum. A minha sorte é que eu entrei na época da pandemia na Unimed. Então, a gente não podia mesmo fazer avaliação no paciente. Que não podia ter toque, né? Não podia ter proximidade. Mas mesmo assim, não dava pra gente conseguir colher todas as informações. Para um paciente bariátrico, então, que a gente precisava mudar todo o protocolo dele, né? Lá dentro da Unimed era a cada 7 dias, depois passava para 14 dias. Então, ficava muito curto. E retorno de 15 minutos. Se o paciente atrasa 5, ele tinha 10 minutos no consultório. Então, assim, eu não concordava com isso, mas seguia as regras porque era de uma instituição. Mas vale muito a pena. E aí, nesse meio tempo, já o evento acontecendo, o meeting saí da Unimed, o evento aconteceu a primeira edição, e eu em consultório particular. Aí fiz parceria com o endócrino, que eu sou apaixonada, adoro, o Dr. Igor Barcelos. E a gente atua até hoje nessa clínica, que é a Dermoplastic. E aí, falei, bom, tá chegando muito paciente querendo emagrecer com 40 anos e com dificuldade. Falei, vou começar e vou montar um protocolo para essas mulheres. E fui estudar. Organizando o evento para o próximo ano, porque assim, o evento que vocês estão assistindo esse ano, o próximo já está no forno. Os convites já foram enviados, a gente já está encaminhando o próximo evento. E falei, bom, mas eu também precisava viver de consultório, não só de evento. Né? Porque o marketing do evento ajuda muito, o networking pro evento vale muito a pena. Tem meninas que falam assim pra mim, Marcela, não sei se eu quero ir pro evento, porque é meeting de nutrição e oncologia, é só oncologia. Gente, não. É muito network. E é ali que as portas se abrem. É ali que você tem contato com uma palestrante. Eu brinco que a gente tem uma mentorada, a Ana Bárbara, e ela é a grandona, né? Que ela até ficou famosa porque ela é grandona. Ela tira foto com o Fofo recusa, porque ela é muito grande. E como ela tá em todos os eventos, todos os palestrantes conhecem ela. Todos. E aí eu sempre brinco, né? Eu falo para elas, posta, marca, remarca. Porque os palestrantes vão identificando vocês. E com isso, eles vão indicando. Tipo, a Ana Bárbara, que era uma estudante, hoje já é formada. E hoje só atua na área de nutrição oncológica. Ela atende, sei lá, no Mato Grosso. Então, vamos encaminhar para ela, porque ela tá lá. Então, a gente começa a fazer esse círculo, sabe? Você começa a funilar e, ao mesmo tempo, você começa a nichar o seu meio que você convive. E essas nutricionistas começam a passar a te admirar. Sim. Então, o network é de extrema importância. E dentro do evento, a gente não tem só nutrição oncológica. A nossa base é a oncologia para que os profissionais melhorem, né? Qualifiquem nessa área. Mas a base nossa é ensinar a nutrição. A nutrição clínica, a nutrição esportiva, a nutrição estética. A gente teve a grade completa esse ano, né? Teve a Andréa Naves, nutrição esportiva. Teve Ilana Marques, que é microbiota intestinal, que é de extrema importância, que é a sua área. Sim, Então, assim, a gente teve toda a grade. Teve o Fofo, teve o Barros, e falando sobre ciclo de carboidrato, o Thiago Barros falando. O Fofo sobre o marketing, a importância de posicionamento de imagem, de consultório, como fidelizar esse paciente em consultório. É muito lindo, né? Na teoria, ter um consultório, idealizar aquele mundo perfeito de uma nutricionista bonita com jaleco e o consultório cheio. É lindo esse sonho. Mas na prática é bem diferente. a gente precisa se posicionar, senão a gente não consegue alcançar esses pacientes. E eu falo que nutricionista com consultório lotado não significa nada. Não significa que ela é uma boa nutricionista. Pode ser apenas por curiosidade. Porque o que fideliza o paciente é a forma como você trata esse paciente. É humanizar essa consulta, é ter o retorno desse paciente, ter esse paciente em consultório. E isso sim faz com que você comece a ganhar nome e faz sua prova social. Porque o boca a boca faz a prova social. Foi isso que aconteceu com o meeting.
Então, um palestrante foi ajudando, foi fazendo boca a boca, falando. As pessoas que participaram da primeira edição gostaram demais, porque foi um evento diferente. Aqui em Goiânia eu falo que a gente não tem cultura de estudo, né? De congressos, de eventos. Quando as nutricionistas querem algum congresso, elas vão para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. E aqui em Goiânia sempre ficou a Deus dará. E quando eu trouxe o evento para Goiânia, uma das minhas maiores dificuldades, além dos profissionais daqui de Goiânia, a minha maior dificuldade foi ter esse público, essas nutricionistas, que já atuam em consultório, dentro do evento. Aí você fala, Marcela, mas como assim? Até ingresso que a gente deu de presente, teve nutricionista que não foi. É o nível das nutricionistas. E não culpo elas, é porque a gente não teve a cultura mesmo. Tanto que hoje o meu evento é para 700 pessoas, 700 profissionais. E é o maior evento do Centro-Oeste de nutrição oncológica. Esse ano foi na Lego, não foi? Foi na Lego, para 700 pessoas e foi lotado. Então, assim, ano passado foi para 500 pessoas, esse ano 700. E a gente vai permanecer em 700 até para não perder a qualidade do evento. Sim. Porque a ideia não é expandir esse evento. Não é perder a linha, perder a mão, como vários outros que acontecem, né? Só por dinheiro, só por oba-oba, enfim, não é isso o nosso evento. Ele é realmente para as pessoas saírem de lá e falar, nossa, gostei, me identifiquei, vou para nutrição oncológica. Ou não gostei, mas pelo menos entendi, aprendi esse passo a passo, acho que é muito válido. Então, assim, a nossa ideia do congresso é essa. É entregar realmente o melhor que os profissionais têm para vocês que estão no caminho, né? Para você não, mas para você e para os outros nutricionistas que estão começando, que estão caminhando. Isso é muito válido, é de uma... Eu falo que não tem preço, né? Conhecimento, uma vez que é seu, ninguém te tira. Exatamente. Né? Não, cara, incrível. E a mentoria? Entrou em que momento aí, né? Aí teve um MEMP, que foi criado para as mulheres, fiz um protocolo fechado, mulheres 40 mais. E aí, depois disso, veio o Meeting, né? A segunda edição do Meeting. Quando terminou a segunda edição do Meeting, eu comecei a receber muita mensagem de estudantes. Marcela, como se posiciona na nutrição oncológica? Porque eu vou falar para quem na rede social? Lembra que eu falei para vocês que eu não sabia para quem eu falava? E eu não captava paciente pelo Instagram. Primeiro porque não era a minha ideia captar paciente por ali, não era o meu trabalho na época. E segundo porque eu realmente não sabia como fazer isso. Depois eu fui entendendo. E como eu fiz no Instagram do Meeting, né, nivelando e testando a audiência, eu fui começando a fazer no meu. E aí eu comecei a entregar mais conteúdo, a mostrar mais sobre nutrição oncológica, a levantar a bandeira de nutrição preventiva, Outubro Rosa, e comecei a fazer todo esse trabalho. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a perceber que por conta do Meeting, eu não tinha o paciente oncológico comigo, mas eu tinha os nutricionistas. Seu público era. Exato. Então, o meu público hoje são as nutricionistas e estudantes de nutrição. Esse é o meu público maior na rede social. Então, hoje eu entrego mais conteúdo de posicionamento de imagem, como se posicionar no mundo da oncologia, que tem como, sim, captar paciente pela rede social, paciente oncológico, desde que você fale com eles. Marcela, mas o paciente oncológico não está lá, ele está passando mal, ele não quer saber de rede social. Mas a irmã dele tá. A mãe dele tá. A prima, a amiga. E é o que eu sempre falo, direciona a sua fala, porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E pessoas se conectam com pessoas. Então não adianta a gente pegar isso aqui, essa rede social, e simplesmente sair falando aleatório. Você não vai ter empatia pelo outro, você não vai se conectar com aquele que você está falando. Então, quando eu comecei a enxergar dessa forma, eu comecei a entender. E eu comecei a colocar isso na minha prática. E aí as nutricionistas vinham e falavam, Marcela, me conectei com você, ou gostei desse conteúdo, como é que eu faço? Como é que eu faço para me posicionar? E fiz um vídeo no consultório, aleatório, daqueles dias, tipo, tô esperando o paciente deu bolo, tô sentada lá, peguei o meu celular, sem menina para gravar, sem nada, e fiz um vídeo. Para cada sintoma, um alimento e um suplemento. Não sei se vocês viram esse vídeo. Chegou a quase 10 milhões de visualizações no vídeo. E foi um vídeo que viralizou de uma hora para outra. E aí, de 15 mil seguidores, 20 mil seguidores, eu fui para quase 200 mil seguidores. E eu levei um susto, porque foi em menos de 10 dias. Essa crescente, assim. Eu não conseguia mais acompanhar meu Instagram. A ponto de um dia que eu virei pro meu pai e falei assim, parece que eu não tô gostando mais do Instagram. Parece que não é meu mais. Não sei mais com quem eu falo. E nesse momento eu fiquei perdida, mas foi aí que entraram os nutricionistas. Por quê? Vamos lá. Entraram para poder falar mal. Sabe aquela coisa, efeito... hater. Exato. Sabe o efeito manada? Que um vem e fala, o outro vem e fala também, sem conhecer seu passado, sua história, suas dificuldades, suas dores, sem conhecer nada. Simplesmente foi lá, afinal de contas, internet é terra sem lei, né? Achando que não existe outra pessoa do lado de lá. E começaram a falar. E aí, recebi uma ligação da Roberta, eu estava no Rio de Janeiro, fui fazer uma prova.
E a Roberta me liga e fala assim, você viu o que tá acontecendo na sua rede social? Você viu quem falou lá? E aí eu falei, bom, não posso falar nome aqui. Eu falei, vi, Roberta. Ela, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí as meninas todas começaram a me mandar mensagens, as meninas de São Paulo, porque elas viram primeiro que eu. Eu não tinha visto essa confusão toda. E na hora que eu vi, eu fiquei muito sentida. Que falei, poxa, a pessoa nem sabe quem eu sou, qual a minha dificuldade, meu caminho, minha trajetória, e vim aqui atacar, assim, de graça. E as mensagens eram tão agressivas, tão ofensivas, que eram no nível, assim, tão bonitinha, mas burra. Era. E de profissional. Nutricionista. Não, de profissional. E aí eu peguei e falei, poxa, e meu pai não mexia com rede social, meu pai não tinha nada disso. Meu pai tinha o Instagramzinho dele lá só pra poder ficar olhando, vigiando. Aí meu pai, um dia, eu liguei pra ele, printei, mandei pra ele, ele virou pra mim e falou assim, ué, você tem 200 mil seguidores agora. O que tem? Deixa ele falar. Ele não conhece a sua vida, não conhece o seu passado, deixa. Quando meu pai falou isso, com quase 70 anos de idade, eu parei, respirei fundo, mandei uma mensagem para as minhas amigas que estavam mandando mensagem preocupadas. Como é que você tá? Fofo e Barros perguntaram também como é que você tá. Mandei para ele assim, tô ótima. Ele tá me ajudando a crescer. Ele tá fazendo efeito manada, só que ele não me conhece. E as pessoas que vão entrar, mesmo que sejam por curiosidade, elas vão ficar. Porque elas vão gostar do que elas vão ver aqui. E deixa ele falar. E isso, ele veio, me mandou mensagem, assim, não acabou. A confusão continuou em box, né? No mundo offline. E com isso eu aproveitei. Falei, bom, vou divulgar meu evento, que é o que eu quero. Vou divulgar minha imagem, meu posicionamento de imagem. E aí foi quando as nutricionistas começaram a me pedir para dar a mentoria. E eu falei, vou abrir a mentoria então, mas vou fazer diferente. Não vou fazer mentoria como todos fazem. Para variar, eu não gosto de fazer nada mais ou menos, né? E falei, vou fazer uma mentoria individual. Porque quando eu precisei que alguém pegasse na minha mão, uma ou outra foi e pegou. Mas se eu não tivesse esse direcionamento, de maneira alguma eu estaria onde eu estou hoje. E eu vou fazer isso com essas meninas. E peguei e fui de mão dadas com elas. E falei para as meninas, olha, nossa mentoria pode até acabar hoje, mas não vai acabar o nosso network. Vocês vão para o evento, vocês vão como staff do evento, vocês vão ter acesso a um profissional. E na época eu falei para as meninas, agora esse ano, falei, vocês podem escolher qual profissional vocês querem acompanhar. Que vocês vão ser como se fosse o guia do profissional. E aí elas ficaram felizes da vida, porque uma ficou com a Roberta Carbonari, a outra ficou com o Fofo. Como não? E fez um network enorme, porque elas usavam a rede social para tirar foto, para postar, para conversar. Saíram para almoçar com os palestrantes, saíram para jantar, elas que levavam e buscavam. Então, assim, o caminho delas vai ser muito mais fácil do que eu trilhei. Sim. E a sua mentoria foi, assim, voltada pro nicho, nutrição oncológica? Tipo, hoje eu vou te ensinar como atender um paciente oncológico. Não. Ou não? Como Não. foi? Não, hoje a minha mentoria ela é para posicionamento de imagem. Para nutricionista alavancar a carreira no mercado de trabalho. Seja em qualquer área. Porque o evento, ele não é para nutrição oncológica apenas. Ele é para você entender o mundo da nutrição. E que dentro do mundo da nutrição, seja um paciente de emagrecimento, seja um paciente de hipertrofia, uma hora ele pode vir a ter câncer. Sim. E você precisa direcionar esse paciente, acompanhar. E eu falo que eu tenho 3 pilares na mentoria, que é acompanhamento, direcionamento e resultados consistentes. Então, por isso eu preciso pegar na mão dessa nutricionista e acompanhar ela durante a mentoria. Não adianta simplesmente eu entregar uma teoria e falar, faz isso, que uma hora vai dar certo, lê isso. Não. A gente entrega realmente de fato e eu vou na dificuldade, na dor. Então, as nutricionistas falam, Marcela, minha dificuldade hoje é o financeiro. Eu não consigo pagar minhas contas. E a gente começa a trabalhar dentro do que aquela nutricionista me pediu. Ô, Marcela, eu quero crescer na rede social, quero engajamento. E aí a gente vai focando porque essa menina quer. Se no meio do caminho ela decidir que quer ir para nutrição oncológica, melhor ainda. Mais fácil ainda o caminho que eu vou entregar para ela. Mas isso independe. Eu tenho nutricionista que ano que vem vai ser palestrante. Olha, que está na mentoria. Que legal. Então, assim, a oportunidade, ela vem daí, né? Do profissional que já está no topo, das nutricionistas que estão no mercado de trabalho há algum tempo. Porque se não for essas nutricionistas, hoje eu faço um evento, se não for eu, por exemplo, aqui em Goiânia, pegando essa nutricionista na mão, quem vai dar? Sim. Né? Quem vai dar a oportunidade? E eu precisei muito dessa orientação, dessa ajuda. E eu tive. Eu tenho que, inclusive, eu sempre exalto o nome dessas meninas, porque desde a primeira edição elas estão comigo. Se teve valor investido nesse meio, se não teve, elas estavam comigo, a qualquer custo. E eu acho que um bom profissional é isso, sabe? Uhum. Ele cresce junto. Ele não simplesmente tenta caminhar sozinho. Trilhar sozinho não vai. Não vai. Não vai. Nossa, que história. Que história. Incrível. E, meu bem, o que você falaria, assim, para um nutricionista que está querendo ir para essa área hoje?
com todo o conhecimento que você tem, com todas as pessoas que você conhece, com todos os livros e cursos online, presenciais, assim, tudo que você já teve contato. Falou, nossa, hoje eu quero começar... Normalmente, assim, esse público, normalmente ou vai porque tem alguém que tem, ou a própria pessoa tem e quer estudar um pouco melhor sobre isso. Na maioria, pelo menos, que a gente conhece. Quais seriam os passo a passo? O que você indica, assim, para quem quer se especializar nessa área? Olha, na verdade, assim, não tem um passo a passo. Eu falo que a nutrição oncológica, ela toma conta de um lado nosso que só você presenciando um paciente, acompanhando, para você entender a diferença e entender realmente o que é a nutrição. Porque a nutrição, ela é nutrir o paciente a todo custo. E não desnutrir para você ter um corpo perfeito para você divulgar no Instagram. Então, é o inverso disso, sabe? E quando você busca a nutrição oncológica, quando você define que você quer caminhar, trilhar por esse caminho, primeiro que eu falo que é nobre, é um caminho nobre, mas é um caminho que tem que tomar um pouquinho de cuidado para as pessoas entenderem que nós não somos ONG. Entende? Porque são pacientes que precisam, vão chegar paciente com classe, com poder aquisitivo mais alto, mais baixo. E você precisa dar o seu atendimento. E o seu tempo custa. Então, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você mexe com pacientes doentes. Para você não ir para o lado da ONG. Porque aí você nunca vai ser uma boa profissional no mercado. Nunca vai ser uma boa. Porque as pessoas não dão valor. A verdade é essa. Seja no emagrecimento, seja na doença, as pessoas não dão valor. E elas vão deixar de ir em você, porque você não cobrou, para ir numa nutricionista caríssima, porque a outra foi e com a outra o paciente resolveu. Às vezes não foi pelo preço, foi pelo valor pago, investido, e essa paciente precisava de retorno. Então, ela fez a coisa acontecer. Então, é um caminho muito bonito, assim. Eu não sei te falar uma dica para você se tornar uma nutricionista oncológica, porque vai muito mais do nosso lado afetivo, emocional, do encantamento da nutrição oncológica, do que querer ser uma nutricionista oncológica. Ninguém quer lidar com a dor do outro o tempo inteiro. Essa é a verdade. É cansativo você tratar diretamente com pacientes já em tratamento paliativo, que a gente sabe que tem um tempo ali, com pacientes que só te ligam, te mandam mensagem passando mal. Não tem um meio termo, assim, não é um paciente fofinho, que bonitinho, que melhorou. Não, é um paciente que durante a trajetória teve muitos efeitos colaterais, teve muitas dificuldades, teve o lado emocional abalado. Então, para você iniciar nesse processo, você precisa pegar na mão de uma equipe multidisciplinar. Sozinho eu não indico. Ser uma nutricionista de consultório oncológico sem uma equipe multi, você vai patinar e não vai conseguir entregar aquilo que o paciente precisa. Lembra da nutrição comportamental, que eu disse que o paciente precisa muito, o paciente oncológico? É sobre isso. Às vezes ele até gostaria de comer aquele alimento, mas a informação, tanta informação no mercado hoje de trabalho, gera desinformação. E essa desinformação no mundo oncológico, ela é muito enraizada, né? O açúcar causa câncer. Tem que fazer uma dieta cetogênica. Exato. Fulano teve câncer porque ele tomava refrigerante. Não existe uma causa isoladamente que cause ou que cure. A quimioterapia que atrapalha a imunidade do paciente. Eu falo isso, Marcelo, assim, meu sogro, infelizmente, ele faleceu. Ele chegou a falecer de um câncer agressivo no intestino. E quando a gente teve esse diagnóstico, eu era recém-formada. E aí, acho que a saúde intestinal não é também por acaso, né? Realmente, ele evacuava sangue, foi o primeiro sintoma, né? E chegou um ponto, assim, do tratamento dele, que ele tava tão magro, assim, tão debilitado. E o médico falou assim, não, você pode comer qualquer coisa, né? Pode tomar sorvete, pode comer o que você quiser. Esse ponto já era um ponto, assim, que ele já era um paciente paliativo, já não tinha mais, né, o que fazer. E aí, desde o início do tratamento dele, você vai ler, você vai estudar, você fica perdida. E eu, mesmo sendo formada, eu não me sentia preparada para cuidar dele, porque, nossa, eu vou fazer isso, vai piorar tal isso. Aí, de repente, o câncer foi para outros locais, ele precisou fazer cirurgia. Ele fez 7 cirurgias e eu falava assim, nossa, eu não sei como tratar.
esse paciente. Eu não sei como cuidar. E parece que tem tanta coisa que eu cheguei a mandar mensagem para os meus professores de faculdade que falam assim, nossa, e esse vídeo aqui, isso aqui é verdade? Isso aqui, ele tem que fazer isso daqui. Então, tem tanta desinformação e principalmente quando é com alguém que você ama. Quando é com alguém que você ama, parece que a gente fica até mais perdido. Porque parece que a gente fica até mais inseguro do que fazer. É até engraçado, assim, eu conheço tanto sobre saúde intestinal e aí tem coisa que eu vou ver com a minha filha, parece que eu esqueço o que foi feito quando eu vou tratar a minha filha. É o medo, então, né? Então, aí você fala assim, gente, eu fiquei muito perdida quando eu comecei a ler, a estudar. Como que eu vou tratar o meu sogro? Ah, ele tá em cuidado paliativo, ele tá muito... É isso mesmo? Ele vai ficar só à base de sorvete e açaí? Como que a gente faz esse tratamento? Então, eu achei, assim, muito complexo e muito difícil. É complexo, porque assim, a nutrição hoje no mercado de trabalho, ela não trata o paciente como um paciente preventivo. Eu falo que o paciente, primeiro, não busca o profissional pelo amor, ele busca pela dor. Então, é sempre quando tá ou com uma doença crônica, ou com diabetes, ou porque quer emagrecer imediatamente porque tem uma viagem. Então, o paciente não busca como uma forma preventiva. Quando chega num caso desse, um paciente com câncer, a gente não preocupa tanto, principalmente quando está entrando num quadro paliativo ou já entregou esse diagnóstico de paliativo, a gente não trata esse paciente para tentar recuperar uma microbiota intestinal. A gente tenta entregar qualidade de vida. Tanto que a base paciente é paliativo. O que a nutrição faz? Entrega qualidade de vida. Ponto. Ah, Marcela, mas esse alimento causa? Não causa. Um alimento isoladamente não causa e não faz crescimento tumoral. Não é capaz. Um alimento sozinho, não. Até porque esse paciente está em quimioterapia, radioterapia, tem todo o tratamento por trás ali para ajudar. O que a gente faz durante o tratamento é reduzir, minimizar os efeitos colaterais que os fármacos vão causar naquele paciente. A interação de um alimento com o fármaco é que prejudica o paciente. Então, por exemplo, paciente com diarreia, por conta de uma quimioterapia. A nutrição entra da forma preventiva, tirando aqueles alimentos que vão acentuar aquele quadro. O paciente cabeça e pescoço está com mucosite, que são feridas na boca, muito parecido com aftas. A gente vai retirar aqueles alimentos que todo mundo achava que era saudável, que aumentava a imunidade, que são as frutas cítricas. Então, vitamina C, laranja, acerola, caju, morango, todas essas frutas que todo mundo achava que era lindo, potencialmente antioxidante, para esse paciente é péssimo. Você vai atrapalhar o tratamento. Marcela, eu fui numa nutricionista, acontece muito os pacientes falando, e ela me passou zinco, coenzima Q10, porque é antioxidante, ajuda a aumentar a imunidade. Tá aí o problema. Nem tudo que é suplemento, nem tudo que é saudável te ajuda no seu processo que você está atualmente. Esses nutrientes, né, essas vitaminas, esses complexos, podem diminuir a potência do quimioterápico. Ou seja, pode agravar o quadro daquele paciente. Porque compete. Lembra que a quimioterapia é para destruir. O antioxidante é para prevenir. Então, quando eu vou competir com a medicação, eu vou minimizar o efeito colateral da quimioterapia. Nossa, gente. Então, realmente, por isso que eu falo que a nutricionista ela pode ajudar ou atrapalhar muito um paciente. E aí vem a capacitação, a necessidade da gente se capacitar mesmo para ter segurança no atendimento. Quando a gente fala de mentoria para público de nutricionista e estudante de nutrição, eu sempre falo que para você ir ali palestrar ou falar alguma coisa sobre aquele assunto, você precisa ter autoridade naquilo. Aí você sai do plano de insegurança, do medo. Aí você começa a tirar essa parte pro lado. Porque ninguém sabe mais do que você sobre aquele assunto. Afinal de contas, você está preparada. Já são quantos anos de carreira naquele mundo, em estudos científicos, em títulos de especialização. Ninguém sabe mais que você. Então, vai lá e faça o seu trabalho, e faça bem feito. Se você não tem autoridade, não sabe sobre aquilo, entregue para alguém que sabe. Né? Tem até aquele ditado, se você não tem nada de bom para falar, cale-se. Exato. E na nutrição é igual. E não só na nutrição, em toda a área da saúde. Funciona dessa forma. Então, é isso que eu entrego para as minhas mentoradas, sabe? É esse posicionamento de imagem. É esse nível de autoridade. Se você não sabe, então sai. Não entra nesse aqui. Se é estudante de nutrição, como ela vai se posicionar no Instagram? Porque hoje que a gente vê aí, estudante de nutrição, se posicionando como nutricionista. Né? Em vez de falar, oi, tudo bem? Por aqui eu vou começar a falar um pouquinho sobre a minha rotina, eu sou estudante de nutrição. A pessoa precisa se apresentar, porque o lado de cá quer saber com quem ela tá lidando. Justamente. Né? Não é ninguém, eu não tô falando para ninguém, eu tô falando para muitas pessoas. E se eu quero nichar o meu público, eu preciso explicar para eles quem eu sou, o porquê eu estou ali, e porque é necessário que essa pessoa me escute. Se é estudante de nutrição, não tem problema nenhum falar sobre emagrecimento. Sobre como ela fez para emagrecer, como ela usou esses alimentos a seu favor. Desde que ela explique que ela é uma estudante de nutrição.
Ela se posiciona. E isso é, lá na frente, criar uma autoridade. Essa questão do posicionamento, isso é tão importante que foi, na verdade, um paciente meu que me deu um tapa na cara, que eu falei assim, gente, eu preciso me posicionar. Eu atendi um paciente, primeiro, de emagrecimento, foi um paciente que perdeu 20 quilos, e foi um paciente, assim, que me trouxe um monte de paciente. Ele foi me indicando, tipo, nossa, eu emagreci com ela comendo o que eu gosto, ela calcula a dieta junto com você. A prova social, né? Isso, né? Não, foi... E aí, beleza. E nisso, foi passando os anos e foram surgindo pacientes de indicação dele. Aí, certo dia, chegou um casal no meu consultório, e ele falou assim, nós viemos de indicação do fulano. Aí, o mesmo, que saudades do fulano, como é que ele tá? Aí a menina falou assim, nossa, ele tá tão debilitado, ele não tá conseguindo trabalhar, ele é concursado público, ele não tá conseguindo trabalhar, ele ele morava sozinho, ele não consegue fazer mais nada sozinho, porque agora ele tá com uma doença que deixa ele tonto, então ele não consegue fazer nada, ele fica acamado, quem tá cuidando dele são os pais dele, ele tá assim numa situação muito vulnerável, eles estão querendo levar ele pros Estados Unidos para ver, porque aqui já levou um tanto de médico, ninguém sabe o que fazer com esse paciente. Aí eu fiquei assim extremamente comovida e aí mandei uma mensagem pra ele falando, oi fulano, nossa, eu fiquei sabendo o que está acontecendo com você, o que foi? O que é isso? Aí ele me mandou um áudio me contando sobre a história dele e me falou que ele estava com fungo, que ele tinha fungo em todo o trato gastrointestinal dele. Eu chego a dar vontade de emocionar só de lembrar. Eu lembro assim que eu mandei mensagem pra ele e falei assim, pois amanhã se você não conseguir ir andando, eu vou até você. Mas amanhã eu vou te atender, quem vai tratar seu problema sou eu. Aí ele foi no consultório, chegou lá no consultório, a gente faz, para quem conhece a questão do nutrição funcional, tem aquele questionário, né, de todos os sinais e sintomas, ele tinha tudo. Então, assim, um paciente muito sintomático. E ele foi anotando, e detalhe, no processo de emagrecimento dele, ele não tinha nada. Ele não sentia nada, nem intestino preso, nada. Aí, nesse processo, que foi em 2 anos, ele começou a ter todo esse problema. Depois do quê? Ele teve o Covid. Depois desse Covid, ele teve uma paralisia do lado esquerdo. Tomou 6 meses de corticoide. Depois desses 6 meses de corticoide, começou a aparecer o fungo. E aí, tomou mais 6 meses de fluconazol. Não resolvia nada, não fazia nada. E aí, começou a ter essa tontura. Que não foi nada diagnosticado, que eu suspeito que poderia ser o início de uma doença autoimune por conta de um intestino totalmente desbiótico. E aí, ele foi falando, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu não sei o que você tem. A gente não sabe o que você tem. Mas esses sinais e sintomas aqui, quem vai melhorar é a nutrição. Eu tenho certeza que você vai melhorar. Só que você tem que seguir meu protocolo, assim, à risca. E ele falou assim, Bruno, você fala que eu tenho que comer pedra, eu quero comer pedra. Eu só quero viver. É o tal pela dor, né? Procura a nutrição pela dor e não pelo amor. Eu só quero viver. Aí, beleza. Aí, eu fiz o protocolo, fiz dieta vegetariana com ele, fiz todo um processo detox com ele, toda a suplementação com ele. Em 15 dias, ele parou de ter tontura. Em 15 dias, ele voltou a treinar. Na hora que ele voltou a jogar vôlei, ele falou assim, cara, eu não tô acreditando que eu tô conseguindo voltar. Em 1 mês, ele voltou pra casa dele, ele voltou pro serviço dele. Foi voltando a vida dele completamente. E eu lembro que ele falava assim, cara, eu conhecia você, eu indicava você pra emagrecimento. Eu não sabia que você tratava isso. Aí, essa fala dele foi um tapa na minha cara. Porque eu falei assim, cara, realmente... Eu não falo sobre isso no meu Instagram. Não se posicionou. Eu não me posicionei. E aí as pessoas não te acham. Quantas pessoas sofrem isso, precisam de um tratamento e não sabe para quem procurar. É claro que eu não vou tratar tudo, né, gente? É claro que a nutrição não trata tudo. Mas é um começo. A nutrição não trata tudo, mas ela trata uma coisa que é fundamental, que ela é essencial. A nossa memória efetiva, a nossa autoestima. Eu falo que o mesmo paciente que chega até você com dificuldade para emagrecer, ou não gostando daquilo que está vendo no espelho, pode ser que hoje ele pegue aquela dieta, coloca na gaveta e não consiga seguir. Amanhã, com a autoestima elevada, com um nutricionista que sabe conectar com esse paciente, ele faça tudo. E é a mesma dieta. E ele consegue fazer tudo, só que em outro momento. Então, a nutrição, ela entrega muito mais que um processo de emagrecimento. Quando o paciente volta para você e fala, depois de 15 dias eu levantei da cama. Ou uma paciente que é obesa e fala, olha, agora eu consigo amarrar meu sapato sozinha.
Isso, para nós que estamos do lado de cá e que não passamos por esses problemas, né, esses processos de obesidade, sobrepeso ou uma desbiose intestinal, parece que fica tão distante, mas quando o paciente fala essa simples frase, consigo amarrar o meu sapato, a gente entende que a nutrição ela vai além. Né? E que não é ficar essa guerra aí na rede social de quem é o melhor profissional, quem está no topo, quem não é. Não, é simplesmente entregar o seu trabalho, se posicionar para você ter autoridade naquilo que você fala. E aí sim, vocês chegaram até o meu nome porque as pessoas pediram, porque eu criei uma autoridade no mundo da nutrição oncológica. Né? Se eu não criasse, se eu não me posicionasse, jamais vocês chegariam até mim. Sim. Então, é de extrema importância e é muito bonito o mundo da nutrição, né? Ah, é lindo. Nossa, e eu quero te parabenizar, porque desde novinha você foi contra o que seus pais falavam, porque seu pai já foi, não faz nutrição, e você não escutou. Exato. Você foi, você formou, pegou o primeiro paciente, o pessoal continuou falando, não, desiste. Você, por conta de uma pessoa, mas não foi por conta do seu irmão, foi por causa de você, porque lá no fundo você estava acreditando ainda. Se você não acreditasse, pode ter certeza que você já teria escutado e né, mudado de rota. Exato. E aí, depois o meeting, que também ninguém tava dando fé, e a pessoa que a gente menos poderia esperar, né? De falar assim, nossa, a Roberta Carbonari vai... Pela sua coragem, parabéns pela sua coragem, sim. Você foi extremamente autêntica, você correu atrás e conseguiu. É uma história, assim, muito inspiradora e motivacional. Que linda, gente. Obrigada. Olhando para trás, a gente fala, realmente o caminho foi difícil, não é fácil, né? Porque a gente olha pela rede social e fala, nossa, que bonitinha, mas também já nasceu, já era assim. Não, o caminho foi muito difícil. Eu brinco, às vezes eu encontro algumas pessoas na rua, elas falam, eu te sigo no Instagram. Aí meu marido vira e fala, aí ele fala assim, elas falam assim, eu gosto tanto de você. Meu marido fala, pois é, mas ela é igualzinha. Na rede social e fora é a mesma, que você vê lá é tudo verdade. E é isso, porque a verdade, ela vende. Né? Quando a gente consegue entregar aquilo que a gente faz de coração, a gente consegue fazer um alcance maior nas pessoas, porque a gente se conecta e as pessoas começam a entender que somos iguais. Né? O que vai diferenciar o meu nível de profissionalismo para outra é a capacidade e a vontade de chegar até onde ela sempre desejou. Porque aquela mesma pessoa que trabalha num plano de saúde ou trabalha num consultório e ganha X. Se ela senta naquele momento dela de zona de conforto, ela vai continuar ganhando X. A verdade é essa. Né? Em meio à pandemia, eu tentando fazer algo presencial. E acreditem, pasmem, o evento ele é 100% presencial. Saindo de uma pandemia, todo mundo fala, Marcela, põe online. Não vou colocar online, porque as pessoas já ficaram todo mundo isolada por muitos anos, por 2 anos. Todo mundo com problemas emocionais, transtornos, pânico, por não sair de casa. Eu não quero mais isso. O evento ele vai ser 100% presencial, porque as pessoas precisam de toque. Né? Elas precisam se conectar, precisam se conhecer. Porque a rede social, o mundo virtual é muito bonito. Mas o lado ruim, as pessoas não conhecem, não acessam e acham que tudo é muito bonito. Então, é isso que eu tento entregar. A nutrição oncológica, quando ela cai até o profissional, é porque ela caiu no colo do profissional, literalmente. É difícil você falar para mim, Marcela, teve alguma nutricionista que escolheu a nutrição oncológica? Não, a nutrição oncológica que escolheu a gente. Porque é quando o paciente chega, é quando você se conecta. E aí você entende, fala, nossa, mas eu fazia esse paciente emagrecer, esse outro aqui, só isso que eu fazia? Aí você pega um paciente e fala, nossa, a nutrição funciona. E funciona de uma forma, é mágico. É isso, você tirar o paciente de uma cama, o paciente ligar para o médico falar, vai para o hospital que você está desidratado, que você está com a imunidade baixa, você está acamado, deve ser por isso. Você chega lá no paciente e fala, não, é só desidratação, vamos hidratar. E não vai internado, não. Então, assim, fazer essas modulações, essas mudanças para esse paciente, ajudar a qualidade de vida, isso não tem preço. Não tem preço. E esse trabalho de vocês, principalmente. Trazer os profissionais para a gente contribuir, adquirir conhecimento, entregar, compartilhar. Isso aqui é de extrema importância. Isso é fundamental. Por isso aceitei o convite. A gente agradece demais. É uma grande honra, de verdade. Muito honrada, muito obrigada por você. Sua história realmente é muito inspiradora. Você é muito inspiradora. Inclusive, na hora que terminar aqui, eu já vou te contar os insights que conversando com você eu já tive. Você pode falar assim, gente, essa menina é um tubarão. Preciso aprender mais com ela. As minhas mentoradas é online, né? Porque eu tenho muita mentorada de fora. E aí eu começo a falar e falo. Vocês perceberam o quanto eu falo, né? E rápido. E aí no meio elas viram e falam assim, eu falo, tá tudo bem? Tá conseguindo entender? Captar junto? Aí elas falam assim,
Nossa, só espera um pouco, eu preciso anotar, porque eu tive tanta ideia agora. Assim que é bom. E agora, o meeting do ano que vem vai ser em agosto, de novo? Em agosto, dia 16 e 17 de agosto, já tem data. Já tem palestrantes já confirmados, mas eu não posso falar os nomes ainda. Então, acho que acredito que em janeiro solta os nomes de todos os palestrantes confirmados. Mas a grade ano que vem tá... Não posso falar. Ai, já deixa anotado. As meninas ficam bravas. Elas, Marcela, posso soltar? Posso falar alguma coisa? Fala, não pode falar. Ó, mas eu já quero deixar... Não vai sair agora esse podcast, né? Vai ser daqui uns 15 dias. Tá, mas então você vai fazer um recorte disso aqui pra gente convidar todo mundo, dia 1º, dia 2 e dia 3 de novembro agora, pro Congresso Internacional de Nutrição Oncológica da Alice Pin e Olivia Podestá, que vai acontecer. Os nomes estão fantásticos dos palestrantes. Estou por lá também dando aula. Meu vai ser abertura. Vai ser uma aula gravada, que vai soltar para todos eles que vão começar a participar a partir do dia 1º. Então, você que é nutricionista, estudante de nutrição, para conhecer um pouquinho esse mundo, tem tanto nome lá, tanto nome de gente que eu falo, não é possível que ela conseguiu todos esses nomes. E que vale muito a pena. Então, todos vocês convidados, viu? Ai, que legal. Mais uma história que não pode ficar aqui de fora, porque você contou no off aqui pra gente, mas tem que ficar aqui no on. Então vai. No início, do porquê que você escolheu nutrição. Foi assim. É verdade, esqueci de contar essa parte, né? Tanta história. Saí da escola, eu tinha 16 anos. Né? Então, fiz a prova, não fiz 3º ano e fui pra faculdade. Só que aí eu escolhi primeiro a educação física. Escolhi o mais fácil, né? Fui pelo caminho que falar, não quero isso, não quero aquilo, vou pra educação física, vamos ver o que dá. E eu fui professora de balé por muitos anos, dancei balé a vida inteira. Então, fui pra educação física porque achei que era meu mundo. Chegando lá, pra minha grata surpresa, encontrei quem? Arícia Mota. E aí, ela falou pra mim, e eu muito perdida na turma de educação física, não gostava de jogar futebol, detestava aula prática, enfim. E aí ela virou pra mim e falou assim, a Arícia Mota, ela era uma das professoras de uma grade, de um módulo. Ela falou, por que você não vai fazer nutrição? Eu falei, nutrição, o que é isso? Não, nutrição. Marcela, vai fazer nutrição, procura. Você vai se dar bem no mundo da nutrição. E aí, por conta de Arícia Mota, eu fui pro mundo da nutrição. Inclusive, encontrei a Arícia, já tinha esquecido desse detalhe, num evento que ela fez, antes de ser mudada aqui de Goiânia, num evento que ela fez numa palestra. E aí eu fui até ela para cumprimentar. E ela, lógico, que não ia me reconhecer mais, né? Já tinha formado, já era nutricionista, conheci ela, tinha 16 anos. E aí eu fui me apresentar. Ela ficou tão feliz, assim, pela forma com que ela influenciou, né, a meu propósito, a minha carreira. E é muito bom. Então, foi assim que eu fui pro mundo da nutrição. Mesmo todo mundo falando o que é nutrição. E eu também perdi do que é nutrição. Mas foi uma delícia o mundo da nutrição. Muito bom, muito bom. Olha, desde o início já tinha nomes grandes aí na sua carreira. Desde o início. Pra quem não conhece, a Arícia Mota é uma grande referência em nutrição esportiva de Goiânia, né? Enquanto, tipo assim, no início da carreira. Aqui a gente fala realmente de valores, porque... Fala. No início da carreira, gente, eu formei cobrando 60 reais a consulta e tinha retorno. A Arícia Mota já cobrava 800 reais naquela época. Então, assim, realmente ela era uma grande referência. Eu olhava pra ela e falava assim, gente... Ela destoava, né? Eu falo que a Arícia, ela destoava do mundo da nutrição. Era assim, quem ia na Arícia? Quem era muito rico em Goiânia, que era o público que ela atingia. Mas se a gente fosse parar para olhar, não. Era o público que necessitava mesmo do trabalho dela, da nutrição esportiva. Ela trabalhava com atletas. Né? E não tinha outra nutricionista igual ou melhor que ela naquele momento. Hoje, sim. Hoje tem vários nomes de nutricionistas. Mas naquele momento, competir com a Arícia chegava a ser assustador. Era. Né? Era como se fosse uma Roberta Carbonari, né? Na época, no mundo da nutrição. Então, e foi ela que falou, vai para nutrição. Aqui realmente você não tem nada para fazer aqui. Eu tomava 0 em todas as aulas práticas, futebol, ginástica, eu tirava 0, tomava 0 em tudo, eu não ia na aula. Chegava lá, tava de salto, o professor falava, cadê o tênis? É aula prática. Eu falava, hoje não gosto dessa aula. E na minha cabeça era assim, não tem o Bernardo, acho que é esse. Bernardinho? Que é o técnico, né, de vôlei. E na minha cabeça eu falava isso, professor. Eu falava, mas ele não é bom jogador e virou um excelente técnico? Pra que eu preciso jogar? Esse era meu argumento. Eu falava, o treinador do Bolt. Exatamente. E eu falava isso pros professores. Eu acho que eles olhavam pra minha cara e pensavam assim, badeca, né? Mas enfim, não deu certo realmente o mundo da educação física. E graças a Deus, né? Porque aí eu pude caminhar. Mas na educação física tem a grade de nutrição. É uma grade só, mas tem. E a Arícia, ela realmente tem um poder enorme de influenciar. Enorme.
Incrível. Gente, olha, então é o seguinte, pra gente fechar aqui, dentro da minha mentoria eu também sempre falo da importância de você nichar, que realmente quem é nutricionista de todo mundo acaba não sendo nutricionista de ninguém. Quanto mais você você nicha, você fica boa para atender aquele público, já começa a ficar até tranquilo para você atender aquele público, você já sabe, o paciente começa a falar sobre sinais e sintomas, você já sabe o que você vai traçar, você já tem materiais para isso, você já tem, tá mais confortável para você atender uma coisa que você tem total conhecimento, total segurança para atender aquele público. E o que acontece? A gente acha que normalmente os nutricionistas só vão para emagrecimento e hipertrofia, é o que mais acontece realmente. Realmente é onde tem mais público, principalmente emagrecimento. Só que quando você começa a atender aquele público que ninguém atende, então, quantos nutricionistas oncológicos tem em Goiânia? Se um paciente que eu estou atendendo começar a ter um diagnóstico de câncer, para quem que eu vou passar? Porque eu não atendo. Doenças renais crônicas, quantos nutricionistas hoje atendem esse público? Autismo, quantos nutricionistas hoje atendem esse público? Gestante atleta, quantas pessoas hoje atendem esse público? Não, isso aqui é uma dificuldade enorme para mim, achar uma nutricionista materna que fale sobre oncologia. Nossa, é mesmo? Não tem na grade. É uma dificuldade enorme que eu tenho. Hoje eu tô do lado de cá, então eu fico tentando buscar os profissionais, os melhores profissionais do mercado para poder ensinar. E a minha maior dificuldade é essa, é quando eu vou batendo de frente com títulos e com diplomas que não alcançam o nosso objetivo. E, na verdade, o objetivo é de vocês, né? Então, eu preciso olhar o que o mercado de trabalho está implorando, está pedindo para eu entregar num evento, num congresso. E elas pedem muito, né? Mas e a parte infantil? Quem atende? Quem são os nutricionistas que atendem pacientes com câncer? Leucemia, por exemplo, em criança, quem atende? Nossa. Então, esse é um ponto de muita dificuldade. E aí, você tá aí sofrendo com a sua agenda vazia, não tá tendo paciente, é porque você tá precisando especializar. Exatamente. Tá faltando só isso. Autoridade. Gente, muito obrigada muito obrigada pela sua participação. Obrigada para vocês aí que estão nos escutando. Nossa, que insights. Muito obrigada mesmo. E fique aí aberta aí. Quem é... Vamos colocar aqui, né, nos comentários. Exato. Tem alguma nutricionista infantil oncológica? Exato. Precisamos urgente. Nossa, e agora... Nossa, meu Deus, eu fico pensando nas mães que passam por isso. Precisa de um tratamento. Meu Deus do céu. As mães estão acessando as nutricionistas que tem no mercado. A verdade é essa. E como tá essas nutricionistas, né? Nossa. Bom, e para ajudar vocês também, vamos divulgar aqui o Clube da Nutri, né? Nossos materiais, nós temos mais de 30 ferramentas que são personalizáveis lá no Canva, que você consegue colocar sua logo, consegue colocar sua cor, sua tipografia, para você conseguir entregar um diferencial na sua consulta com todas as nossas ferramentas, que tem e-books, tem manuais, tem ferramentas de coach para você usar com seu paciente. Só acessar o link da bio. Gente, olha só, imagina o seguinte... Você vai entrar em contato com uma nutricionista, perguntar o valor da consulta dela. A nutricionista vai responder assim, minha consulta com retorno, minha consulta tem uma anamnese completa, análise de exames, e minha consulta custa R$250 com retorno. Esse é nutricionista padrão, nutricionista comum. Nutricionista que se destaca não faz isso. Primeiro, a nutricionista vai perguntar qual que é o objetivo desse paciente. Ela vai enviar um arquivo em PDF todo muito bem editado, com fotos do consultório, com fotos dela, com fotos dos resultados que ela entrega, explicando como que é porque não é uma consulta, é um acompanhamento. Então, não é só uma consulta, assim, é um acompanhamento, o que ela faz de diferente. E aí, esse paciente já olha esse arquivo e já fala, gente, essa nutricionista, ela é diferenciada. Além disso, essa nutricionista, ela já manda um formulário pré-consulta, já para entender os sinais e sintomas, já para entender o caso desse paciente antes mesmo de passar em consulta. E além disso, essa nutricionista, ela ainda envia um login e uma senha para esse paciente ter acesso a uma área premium, que é uma área onde só os pacientes dessa nutricionista têm acesso. Quando esse paciente entra
entra nessa área, é uma área totalmente bonita, com a logo, com coisas separadas, com módulos separados, saúde intestinal, saúde da mulher, conhecimentos básicos, organização e planejamento. Esse paciente já pensa, gente, eu realmente tenho muito que aprender com essa nutricionista, porque antes de passar em consulta, ela já está me entregando um monte de conhecimento e um monte de materiais e e-books. E onde você vai aprender a construir essa área premium e a ter todos esses materiais já prontos, porque, queridos, eu precisei passar por todo o processo, porque todos esses materiais foram criados, né, por mim, pela Nicole, com base nos meus... nas minhas necessidades práticas, né, com os meus pacientes. Então, tem manual de intolerância à frutose, tem manual da menopausa, tem como ler rótulos, um e-book completo sobre como ler rótulos. Então, tem muitos materiais que você não encontra em lugar nenhum, que são materiais realmente criados com base na minha experiência prática, para atender as necessidades de pacientes reais. Então, eu criei todos esses materiais. Então, todos esses materiais já estão prontos, disponibilizados para vocês. E muito fácil, né? É só você colocar lá a corzinha que você quer, da sua cor. Se o material tá roxo, você pode lá colocar azul ou vermelho, na cor que for do seu logotipo, colocar a sua foto. E o material já está pronto, você pode enviar tudo para o seu paciente. Então, já está tudo pronto no nosso site, né? Feito por nutrios.com. A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês. E para quem é nutricionista, né? Ou está começando agora no consultório, não pode perder tempo. Porque tempo é dinheiro. De nutrição. Tempo é dinheiro. Exatamente, é isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço, gente, o convite. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo trabalho que vocês estão vindo fazendo aqui, trazendo nutricionistas. Eu falo que esse compartilhamento aqui, nessa entrega, faz com que a gente aprenda muito. E se conecte, né? A verdade é essa. O network aqui começa a ampliar e a gente começa a ter um nicho de amizade, né? De fora de consultório, fora do mundo profissional muito maior. Então, agradeço demais o convite de vocês duas. Desejo você sorte na sua nova caminhada, que já você já vai ser uma futura nutricionista. E você, mais sorte ainda e parabéns mais uma vez por esse podcast. Obrigada, Obrigada, gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.